esses dias me questionaram sobre quais seriam as principais atitudes que a pessoa acaba cometendo que levam o patrimônio ao fracasso ou que fazem com que a gente perca patrimônio, que a gente tem no patrimônio. Então a gente tem que ter cuidados, né? Não só com essas três, não adianta eu ser leviano, que são as únicas ações que se eu tiver cuidado eu vou ter chance de sucesso, não. Não são essas três, vocês vão ver na metodologia que existem diversas outras, mas se eu tivesse que listar as três principais, eu diria que um investimento ruim, ele pode ser uma das atitudes aí que a gente teria que ter cuidado, né? Principalmente quem estiver no começo aí dos investimentos, estiver nesse início de objetivos de ter 6 dígitos, 7 dígitos. Vamos imaginar que a pessoa considere a compra de um carro ser um investimento ótimo, porque pagou 10% abaixo da tabela FIPE, vai ser a salvação da lavoura. Não, isso não é a melhor forma de se pensar, tá? Então, até investir em carro pode ser bom, mas tenha a sua metodologia correta. Ou até mesmo um imóvel pode ser um investimento ruim. Se você considerar que aquele imóvel vai valorizar e ele não tiver a valorização que você deseja, ou se você considerar que você vai alugar esse imóvel e você não conseguir alugar ele, você pode ter um investimento ruim, inclusive com imóveis. É muito difícil isso acontecer, principalmente se você estiver focado nessas ações de aumento patrimonial, tá? Mas tem que seguir uma metodologia, tem que ter uma ideia contínua sobre isso. Uma outra coisa que eu vejo que impacta bastante, que as pessoas esquecem de avaliar, é o quanto a inflação ela consome com o nosso patrimônio. Talvez quando a inflação era bastante alta, uns 20, 30 anos atrás, a gente tinha lá, antes do nosso plano real, né, inflações que chegavam a 50% por dia. Muita gente perdeu muito dinheiro, mas muita gente ganhou muito dinheiro quando entendeu o que a inflação faz com as coisas. Então, vou contar uma historinha que eu tive uma conversa com um dos meus sócios e ele contou bastante a realidade daquela época. Ele já tem um pouco mais de idade que eu, então ele viveu bastante aquele momento. E ele se lembra muito bem de que ele teve um aprendizado. Então ele tinha comprado um carro, e aquele carro, vamos supor que valia 30 mil reais. E um mês depois, ele vendeu muito bem aquele carro, vendeu por 60 mil reais. Foi ótimo aquele investimento, aparentemente. Ele fez uma venda que parecia ser ótima, por 60 mil, vendeu pelo dobro do valor. Só que aí ele pegou aqueles 60 mil e foi tentar comprar o mesmo carro. E ele já não conseguiu mais comprar o mesmo carro no mesmo dia que ele vendeu. Então, o que significa isso? Naquela época a inflação ela era bem mais astronômica do que a inflação que a gente tem hoje em dia. Mas ainda que se tenha 10% ao ano, a gente precisa entender a influência da inflação nos nossos bens, nas nossas coisas, no nosso patrimônio. Tá? Isso é uma coisa que é fundamental na metodologia, a gente tem um capítulo só sobre inflação. E junto com a inflação tem a depreciação dos nossos bens. A gente precisa entender quanto que um bem deprecia. Eu ter uma casa nova, um ano depois, ela já não vale mais o mesmo que ela vale quando ela fosse nova. O que isso significa no nosso patrimônio? O imóvel até ele pode valorizar, mas a casa depreciou. Como que a gente consegue fazer para avaliar essa depreciação na sequência, no decorrer dos períodos aí, dos anos, nos nossos bens? Isso aí é muito importante a gente considerar. E um último fator que eu diria ser fundamental, tá prestando bastante atenção nele, e é uma coisa rotineira que a gente já faz hoje no dia a dia, quando a gente foca no nosso patrimônio, é entender as entradas e as saídas.
as entradas sempre tem que ser maior do que as saídas. A gente ter uma entrada, né, um resultado financeiro positivo maior do que o que a gente acaba desprendendo de gastos, né, durante os meses. E isso a gente pode perceber que existem meses que não acontece, existem meses que são superiores, mas isso não pode ser uma constante, porque se virar uma constante, você acaba tendo uma desvalorização, uma diminuição do teu patrimônio. E o objetivo é que ele sempre cresça. Então vamos dizer que no final do ano o saldo tem que ser sempre positivo. Tá bom? Fica aí a dica, a gente vai continuar com outros temas aí em debate. E eu estou aceitando aí perguntas, quem quiser fazer perguntas lá no canal, a gente já vai fazendo essa triagem aí de quais são as mais relevantes e discutindo aí com vocês. Obrigado, um abraço.